Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso e Rodrigo Maia, João Dória e principalmente Gilmar Mendes fizeram uma reunião, na verdade um jantar, onde atacam veementemente a postura do presidente Jair Bolsonaro. E é sobre isso que nós falaremos aqui, mas não de maneira superficial, e vamos aprofundar a gravidade que esse assunto esconde e a gravidade que esse assunto representa para a democracia do país, mais uma vez, porque eles não desistem. Antes, só lembrar para vocês, parceiro aqui do canal, o Instituto Borborema, com o curso do Felipe G. Martins, que por acaso trabalha aí no governo, trabalha como assistente internacional do nosso presidente, e ele fez o curso Utopia e Terror no século XX, que faz um apanhado, uma análise muito boa em 8 aulas, de toda a geopolítica do século XX, desde os primórdios até a sua eclosão aí no século XXI. Vamos lá, pessoal. Gilmar Mendes, Dória e Maia fizeram aí a tal jantar, reunião. Tinham 10 parlamentares com eles ali também. Até aí, ok. Tá? Esses caras fazem jantar, reunião, é do jogo. Até o presidente às vezes participa ali, não tem problema nenhum. O problema todo está quando vemos representantes de instituições atacando o chefe de uma outra instituição. Por muitas vezes o presidente Jair Bolsonaro foi cobrado, foi colocado contra a parede pela própria militância, passou como uma pessoa ali que não estaria tendo a incisividade o suficiente para poder agir contra certos ataques, mas o presidente ele se expôs a isso tudo simplesmente para manter a postura de um chefe de um poder no qual ele não deve interferir nos outros poderes. Então o presidente ele se indispôs com a sua própria militância para poder defender a democracia. Já do outro lado, nós não vemos isso. E principalmente quando falamos da Câmara dos Deputados e de alguns membros do Supremo Tribunal Federal. E eu gostaria de falar sobre este jantar, porque é o seguinte, eu vou começar logo pelo Gilmar, que foi o pior de todos, que usou termos como bonomia, que significa bondade, falta de maldade e leniência das instituições e dos setores da sociedade com as agressões do presidente. E o ministro do Supremo defendeu o fim dessa bonomia durante esse jantar. Então, na cabeça do senhor Gilmar Mendes, ele esquece que ele é um representante de um poder, um poder muito importante, que é o Supremo Tribunal Federal, e ele vai nesse jantar ali com parlamentares, chefes ali de poderes, e fala que a sociedade, as instituições e setores da sociedade estão convivendo pacificamente com as agressões do presidente. E ele, como sugestão, ele defende o fim dessa postura. E como isso seria colocado em prática, senhor Gilmar Mendes? Como seria o fim dessa bonomia? Deveriam esses setores da sociedade ou as instituições, o que é muito mais grave, prestem atenção nisso, as instituições deveriam atacar o presidente? É isso que está sendo sugerido durante esse jantar? O que o senhor está falando isso? Então as instituições, Ministério Público, polícias, Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário como um todo, deveriam fazer o quê contra o presidente, já que o senhor considera uma bonomia essa postura que vem sendo adotada até agora? O que está sendo sugerido aqui, claramente? Será que vocês estão conseguindo pegar a linha do raciocínio? E a gente não para por aí, porque tem o João Dória é um governador assim como o Witzel, inclusive foi postada uma entrevista com o deputado Márcio Gualberto aqui no canal, no Boletim Conservador. Não percam essa entrevista que fala do Wilson Witzel, questões importantes como o impeachment e a imposição da ideologia de gênero no estado do Rio de Janeiro por decreto do senhor Wilson Witzel. Não percam essa entrevista, vou deixar aqui para vocês. Agora, o João Dória, como todos esses governadores aí, eles assinaram, foram 20 governadores, A notícia inicial era que eram 23, agora são 20 governadores que assinaram um manifesto contra o presidente da República. E eles estão muito indignados
com as declarações do presidente da República, né, sobre o caso lá do Adriano, do capitão Adriano, morto na operação da Polícia Militar da Bahia. Eles acham que o presidente Bolsonaro está atacando, está interferindo no poder dos governadores por conta das declarações da defesa de uma perícia isenta e que a verdade possa vir à tona. Ou pelo menos que o caso possa ser elucidado com a perícia sendo feita, né, de maneira isenta, tirando qualquer ar de dúvida sobre esse caso. Isso, na cabeça desses governadores, é uma interferência do presidente da República nos outros poderes. E eu te digo o seguinte, quando os governadores mandam os seus secretários, né, querendo impor ao presidente que ele divida o Ministério da Segurança Pública com o Ministério da Justiça, que ele divida, né, separe, tire a Segurança Pública de Sérgio Moro, isso se chama o quê? É interferência de um poder no outro? Por que será que os outros poderes estão livres para fazerem a interferência que querem, fazerem a declaração que quiserem sobre o governo Bolsonaro? Agora o presidente não pode abrir a boca para falar de uma jornalista. Um senador, membro do legislativo, do poder legislativo desse país, pega uma escavadeira e vai para cima de um monte de pessoas, independente da situação, se era ali se era uma manifestação, se era greve, se era motim, independente disso, nós temos a figura de um senador da República montado aí numa escavadeira, tentando passar com ela por cima das pessoas. Como isso deve ser analisado? Qual é a postura republicana dos membros desses poderes? E para consolidar todo o ar, né, de absurdos, nós vemos também o Rodrigo Maia atacando de maneira muito dura aí o general Heleno e falando também sobre o presidente Jair Bolsonaro durante esse jantar. O Rodrigo Maia, ele considera que há uma escalada de autoritarismo. Não é à toa que a gente está falando aí nesse termo, porque o Rodrigo Maia, ele vê uma escalada de autoritarismo dentro do Planalto. E aqui, peguem outro trecho importante, assim como o Gilmar Mendes falando das instituições, e peguem o seguinte, né? O Maia, ele diz o seguinte: Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia, o presidente da Câmara está preocupado em não confrontar Bolsonaro, mas disse que a linha dura continua instalada no Planalto. A linha dura, palavras do Gilmar Mendes, do Rodrigo Maia. O que ele considera linha dura é a briga, né? São os direitistas que têm a coragem de entrar no enfrentamento com a esquerda. E aqui, numa matéria do jornal Estado de São Paulo, diz o seguinte: Maia está preocupado em não confrontar Bolsonaro, com quem mantém relações difíceis desde o início do mandato presidencial, mas disse que a linha dura continua instalada no Palácio do Planalto e lamentou os efeitos negativos da grave polarização entre direita e esquerda na retomada do crescimento econômico. Garantiu, porém, que o Congresso tomará as reformas tributárias e administrativas, mesmo sem iniciativa ou apoio do governo. Então ele está dizendo que vai fazer uma reforma administrativa sem o apoio do governo, ele vai fazer a dele. Sendo que, hoje mesmo na reunião, aí o Paulo Guedes, o ministro Ramos, né, já falaram que vão mandar o texto da reforma administrativa depois do Carnaval. Aí vem um sujeito, faz um jantar, solta isso para a imprensa, para o Estadão, e diz que vai fazer de qualquer jeito. Isso é ou não é a provocação contra um poder legitimamente eleito com quase 58 milhões de votos? É como o Paulo Guedes falou numa entrevista hoje, para o Valor Econômico. Uma pessoa com quase 58 milhões de votos não tem direito de palpitar na reforma administrativa? Esses caras estão pensando que são o quê? Eles querem anular 57 milhões e meio de votos? E aqui está o detalhe: o que ele chama de linha dura, ou outrora chama de radicais ideológicos, simplesmente é o que levou o governo Jair Bolsonaro à vitória, que é a agenda de direita. E aqui ele reclama da polarização entre direita e esquerda. Sabe o que ele está fazendo? Isso que ele está dizendo claramente aqui, vou traduzir para você. Ele está falando o seguinte:
temos uma polarização de direita e esquerda. O governo Bolsonaro foi eleito pela direita, por militantes de direita, né, que aí teve o centro ali que viu que não tinha chance o Amoedo deles, teve que vir junto, Meirelles, o pessoal todo teve que vir. Mas o grosso ali era a direita, né, que votou no presidente Jair Bolsonaro. Ele está dizendo que agora, para fazer as reformas, o presidente ele tem que abandonar completamente a ideologia, né, se é que se pode chamar isso de ideologia, ele tem que abandonar o espectro ideológico que o colocou no poder, simplesmente para favorecer as reformas. Ele não vai favorecer as reformas. É bem como o general Heleno falou, né? Seria o presidente se entregar. Ele não vai estar favorecendo as reformas, ele vai estar favorecendo o centrão. Ele vai estar favorecendo a ala fisiológica da política brasileira, né, que orbita, não, na verdade ali, eles são o epicentro, né, daquele poder legislativo, e isso é o que atrasa o país, isso é o que atrasa as agendas que foram escolhidas nas urnas. E não é à toa, né, que essa indignação veio à tona, a indignação do general e por exemplo, como o Carlos Bolsonaro, que tuitou o seguinte hoje, né? Abre aspas para Carlos Bolsonaro. Ninguém viu a democracia ameaçada quando os poderes executivo e legislativo mantinham uma relação promíscua durante todos os anos anteriores ao governo Jair Bolsonaro, que resultaram nos mais catastróficos escândalos de corrupção da nossa história. Ali não tinha ameaça à democracia, ali não tinha autoritarismo na cabeça dessa gente. Então não dá para confiar no que esses caras falam. E não é à toa que agora, né, foi convocada uma manifestação para o dia 15 de março, onde todos deverão dar o recado para o Poder Legislativo. Eles estão tentando subtrair uma grande parcela do orçamento do presidente Jair Bolsonaro, né, que vai afetar diretamente o seu último ano de governo, né, o ano eleitoral. A gente está falando aqui, meus amigos, do seguinte: 97% do orçamento do Estado brasileiro, né, a gente está falando de 1,5 trilhão, 97% já tem destino certo. Né, é previdência, são gastos ali que não podem ser mexidos. De 3 a 4% é o valor para fazer investimento no país. Sendo que o Congresso está querendo abocanhar um pedação desses 3%, né, 3 a 4%, que sobram. Porque o resto já está todo gasto, já está todo carimbado, como falou Paulo Guedes hoje. Percebam o tamanho da canalice. Realmente é entregar para o parlamento brasileiro, né, a autonomia para poder fazer política da maneira que quiser, sem o controle do poder eleito majoritariamente, que é o poder do presidente Jair Bolsonaro. Não podemos aceitar isso de maneira nenhuma. Temos que ir às ruas no dia 15 de março. Foi Alan Frutuoso para o canal Chapado. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.